Vamos lá, vamos contar um pouco da minha história, né? Por favor. Eu sou filho de casais separados, tá? Minha mãe e meu pai separaram, eu tinha 10, 11 anos de idade, né? E de lá para cá, nesse período, como eu falei, trabalho desde cedo porque meu pai me colocou para trabalhar, eu não quis mais parar de trabalhar. Mesmo eu não tendo mais o pai para dizer, você tem que trabalhar. Olha aí. Você está internalizado. É isso, olha aí a atitude do pai quando a gente pensa que é um castigo, tá? E daqui a pouco passa a ser um ponto positivo. Eu já não queria mais ficar parado. Ô Ribamar, o que muda para você, se olhar hoje, ser filho de pais separados? O que é que muda no contexto? Olha, muda, eu vou dizer o porquê. Eu vou dizer um pouco por nós homens, né? Eu vou dizer por nós homens pelo fato de que eu vejo mais os homens fazendo isso, tá? Até porque eu casei, é a única esposa, né, que eu tenho, casei, continuo casado até hoje, tenho uma filha. Mas o que eu já observei, por isso que eu estou falando por nós homens, é de que quando se separam, parece que o pai deixa de ser pai, uma boa porcentagem. É por isso que tem aquele velho ditado, né? Mãe é mãe. Porque ele vai para um outro casamento. Isso, ele vai para um outro casamento e já não tem mais aquela, sabe, aquele afeto, Mas aquela... é difícil pro filho, entendeu? É difícil, Eu Eu passei por difícil, tudo claro. isso igual o senhor. Não é verdade? Eu sei. A gente sente isso, tá? A gente sente isso e você pode observar que é a maioria dos homens. Mas você maioria se dos trabalhou homens. em relação a isso? Ou você também se trabalhou em relação a isso? O fato de ser... Sim, Tem porque que fazer um trabalho interno muito grande. né? porque houveram mudanças, né? E quando há essas mudanças, há um impacto dentro de você. Eu discordo muito quando as pessoas muitas vezes se desviam de bons caminhos E e coloca isso sendo- como culpa, como, porque eu sou filho de pais separados, então eu fui ser assaltante, eu fui ser arrombador de casa. Nada disso. Desculpa, né? Nada disso. Desculpa de quem realmente não quis trabalhar, de quem não quis procurar um bom E caminho. vencer a si mesmo. Exatamente. Eu posso dizer porque eu conheço os dois lados. Eu quero saber isso. Eu conheço os dois Essa lados. história eu quero saber agora. Eu conheço os dois lados, porque eu estudei em escola pública, tá? Eu vi droga chegando em minhas mãos, né? Eu vi pessoas me influenciando para fazer o errado, né? E eu já não tinha mais o pai ali junto com a mãe para dizer, meu filho, você estava aonde? Né? Porque chegou a essa hora. Você sentia falta dessa Sim, referência? De alguém que claro. pudesse lhe orientar? Claro, eu só estava ali com a minha mãe, claro. Minha mãe tinha esses cuidados, mas cadê? Né? O amigo sabe do que eu estou falando. Eu não tive nem mãe nem pai para dar essa orientação. Eu aprendi Olha com o aí. mundo, Mas né? sempre tem Olha alguém, aí. um porrada. irmão, né? O seu irmão, irmã, ou alguém que acaba assumindo esse papel, né? Uhum. Não dá pra ficar sem nenhuma referência, né? A referência tem. Sempre tem. A referência era o meu pai. A referência, eu digo era porque ele faleceu, né? E é a minha mãe, porque está em vida, né? E a referência era... Mas quem supria isso? Essa identidade do pai ali, pra poder lhe ser uma referência. Né? Continuava sendo ele. Mesmo ausente, mesmo ele com outra família, né? Ecoava a mensagem dele. Eu sempre tive receio de um dia eu, ser uma negatividade, né? De dizer, poxa, meu filho fez isso. Então, nos momentos que vinham essas situações, você colocava na frente a imagem do pai. Será que meu pai Do aprova pai isso? e da mãe. Do pai e da mãe, com certeza. Com certeza. E é impressionante como muitos filhos que fazem coisas erradas não conseguem colocar isso, por mais que sejam pais separados. Né? Por mais que também não tenham um pai ou uma mãe presente. Porque, independente de pai e de mãe, a gente tem que traçar o caminho certo. Né? Claro. E eu procurei isso. Repito, mesmo estudando escola pública, eu digo escola pública porque muita gente diz isso, né? Porque escola pública não ensina tão bem. Ensina sim, ensina. É o querer da pessoa, né? É o querer, é o buscar, é o dizer, não, eu quero ser gente, eu quero poder trabalhar, eu quero poder ter uma família, eu quero poder ter uma vida digna. E nessa idade aí de adolescente, qual era a sua meta? Minha meta de adolescente era ser independente.
Vem mais uma história aí, uma história interessante. Então vamos deixar ele contar. É uma história interessante. É uma busca assim que... Exatamente Muitos nessa querem, pergunta, né, qual era a essa minha meta independência. como adolescente? A minha meta era ser independente. Eu falava também nos bastidores ali, conversando com a amiga, de que na época que eu trabalhava e que eu já não passei a trabalhar em emprego, né? Eu procurava buscar trabalhos que fossem autônomos. Você já era um empreendedor, já tinha um DNA de empreendedor? Tipo vendas, né? Buscar algo que fosse ganhar mais do que o salário, ou que não ganhasse nem um salário, mas que buscasse algo para amanhã ou depois ser meu, aquilo ser meu, né? Quer ver algo? Ó? Eu só tive uma assinatura na minha carteira de trabalho. E na época que eu tive essa assinatura, eu era de menor. Eu tinha 15 anos, salvo me engano, 14, 15 anos. Programa Bom Menino, Prefeitura Municipal de Itabuna, na época de Ubaldo Dantas. E por que o nome do projeto Bom Menino? Eu, como empregador, eu poderia dar emprego ao de menor, porém que ele trabalhasse só um turno, afinal, outro turno, de manhã ou à tarde, ele teria que estudar, e ele seria remunerado só com meio salário mínimo. Eu lembro disso, desse projeto. Lembra disso? Então, foi ali que a minha carteira foi assinada, em uma gráfica que eu trabalhei em Itabuna, na Avenida Itajuípe. E não tinha nada disso, né? E não tinha nada disso. Essa questão de não ter um emprego com carteira assinada, eu fui muito cobrado, muito apontado por minha mãe. Claro, eu sabia que era algo assim meio que preocupante da parte deles, né? Por minha mãe e meus irmãos. Onde eles diziam o seguinte: você fica trabalhando aí sem carteira assinada, e aí para se aposentar, como é que vai ser? E se por acaso você se acidentar, como é que vai ser? Você tem que ter uma carteira assinada, você tem que ter um emprego. E eu sempre ali buscando ser independente. Isso é coisa nossa. Lá nos Estados Unidos tem isso não. Né? Dessas coisas não. Os anos passaram. E foram muitas raladas de lá para cá. Né? Muitas, muitas. As histórias aqui daria certamente um filme ou uma novela. Resuma aí. Mas eu vou tentar resumir. E vou chegar nesse ponto principal dessa história, né? Que foi do ralar e chegar. Eu cheguei eu trabalhei na rádio, jornal de Itabuna, né? E da rádio eu sempre trabalhava durante os outros horários, né? Eu trabalhava com publicidade e também trabalhava com outros setores. Nunca procurei ficar com uma coisa só. Sempre gostei de ter cartas na manga. Eu sempre tinha receio, poxa, se um dia isso faltar, né? Eu preciso me virar de outra forma. Você era vendedor também? Eu era vendedor também, vendia, né, alimentos de marcas, né? De marcas para supermercado, Eu mercearia. digo enquanto você falou que publicitário, então... E também publicidade. Locutor. Radialista. Era o vendedor... E vendia publicidade. Isso, nesse Exatamente. Então, e se passaram longos anos, Rivamar tendo uma carteira de trabalho com uma assinatura ainda de menor. E quando eu comprei a minha primeira empresa, logo poucos meses eu comprei a segunda empresa, né? E foi algo assim que aconteceu quase que, eu diria uma coisa extraordinária, fora do comum, tá? E que tem uma resposta para isso, que eu vou lembrar a vocês e vou dizer a você que está nos assistindo qual é o segredo de tudo isso, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Eu entrei na empresa, já tinha comprado a primeira, com poucos meses comprei a segunda, né? E a minha secretária falou bem assim: Rivamar, tem uns documentos lá dentro do escritório para você assinar. Eu disse: que documento? Ela: vai lá, tá lá em cima da mesa. E quando eu entrei, tinha, salvo me engano, 11 ou era 12 carteiras de trabalho para mim assinar. Aí é que está realmente, né, a pegada da história. Um jovem, né, que foi apontado, que foi cobrado, que foi lembrado, né? Olha, se você não trabalhar com carteira assinada, né, você pode não se aposentar. E eu estava ali, diante daquela situação. diante de 11 ou 12 carteiras de trabalho para assinar. Eu me emocionei, né? Mas a empresa Eu era me de derramei. quê? Hã? A empresa era de quê? A empresa era a loja de produtos naturais. Já a loja, né? A loja de produtos naturais. Era a primeira e a segunda que eu tinha comprado. E ali eu me emocionei, né?
E a secretária, ué, você está emocionado por quê? Aí eu comecei a contar a história para ela. Eu falei, olha, eu só tenho uma carteira. E que, por sinal, não vale mais nada, assim, judicialmente falando. Sentimentalmente falando, sim. Até hoje, eu tenho essa carteira guardada, né? Mas judicialmente não, porque tem lá escrito nela, olha, a partir de tal data, assim, assim, essa carteira já não vale mais nada, você tem que conseguir outra. Afinal, eu era de menor, né? Então é isso, é a busca, né? É a busca. Mas você deu um salto aí, né? Já foi de 14 para o empresário com quantos anos? Locutor, depois empresário. Mas essa passagem de lá para cá, sempre com uma certa independência. Sim. Sempre buscando fazer o meu melhor. Exemplo, com muita modéstia que eu vou falar, mas em todas, sem nenhuma vírgula, todas as empresas que eu passei, como vendedor, eu era o melhor vendedor. Com certeza. Na própria Rádio Jornal de Itabuna, quem mais vendia publicidade era Rivamar Mesquita. E o que ele motivava isso? Porque Cara, a vontade de... a coisa, o time de liderança, de competitividade. Isso. De fazer o melhor por fazer o melhor mesmo para... Eu acho que a busca, né? É você buscar. Buscar ser melhor, buscar fazer bem feito, buscar conseguir. Não era ser melhor do que o outro. Não. Né? Muito pelo contrário, Ser porque melhor do que eu o- buscava ser que bom faz. naquilo que eu fazia e procurava ajudar. Né? Procurava ajudar quem buscava ajuda. Né? Tipo, rapaz, eu tô com dificuldade nisso, pronto, vamos por aqui, vamos comigo. Isso é nobre, né? Mas sempre procurando buscar. Eu acho que o segredo é esse. Você procurando buscar e fazendo bem feito.